Olá pessoal, tudo bem? Franklin Barroso mais uma vez. Estou aqui hoje na Orla 2 de Juazeiro para conversar com um grupo de praticantes da capoeira, da modalidade Angola, para saber um pouco mais da realidade deles. Eu estou aqui com Lucas Matheus. Alecrim. E eles vão contar um pouco para a gente aqui o que é isso tudo, qual é a realidade deles. Fala aí, meu jovem. Bom, a cultura da capoeira, ela é uma cultura que a gente pode dizer que ela é subversiva. Porque você vai olhar uma coisa, a gente pratica aqui a capoeira Angola. Eu sou praticante de capoeira desde criança, regional. Só que aqui em Juazeiro, eu nunca fiquei sabendo, eu passei muito tempo antes de saber que existia a capoeira Angola. Eu não sabia da existência, eu sabia que existia uma capoeira tradicional, uma capoeira antiga, que era praticada pelos antigas, sabe? Mas pessoas praticando capoeira Angola, escolas de capoeira Angola, na Bahia, eu não sabia que existia. Então, assim, eu sou estudante, eu já estudei jornalismo, estudei pedagogia, eu estou sempre lendo e eu estou sempre formado, e mesmo assim eu não sabia da existência disso aí. Aí eu me paro assim e fico olhando assim, será por que é que a gente não sabe da cultura brasileira, daquilo que existe de fato no Brasil, que foi criado com toda a miscigenação, a colonização, isso tudo que foi criado aqui, por que a gente não conhece, por que a gente desconhece, entendeu? A mídia, e junto também com os produtores de livro, MEC, essas coisas tudo assim, elas tiram a história de todo esse povo que é subjugado, que foi escravizado um tempo, que foi roubado, e foi a questão dos índios, foi roubado suas terras. Então toda essa cultura que foi roubada, essa cultura que foi escravizada, a mídia, que hoje em dia, a mídia e a própria educação, as escolas, elas ensinam outra história, elas ensinam sempre uma história voltada para a Europa, mostrando a Europa como a Europa até é uma coisa boa, sabe, um bonzinho, uma coisa, tá entendendo? Não estou querendo dizer que a Europa atualmente seja ruim nem nada, só estou dizendo que na época da colonização, a colonização como se fosse uma coisa boa, mostra assim, a colonização, os livros de história mostram a colonização como se fosse uma coisa boa. Antes de passar para os outros rapazes aqui, eu queria fazer uma pontuação que você falou, uma colocação, que essa questão da história do Brasil, a capoeira ela passa despercebida, ela passa discreta em toda a história. Ela entra apenas como uma diversão dos escravos, uma dança ali, alguma coisa assim, mas bem por baixo, bem rasa. E os livros, como você falou, eles não trazem de verdade a essência da capoeira para a cultura africana, que vive lá, nós somos herdeiros dessa cultura. Ela passa totalmente despercebida, não é dada a atenção devida a essa prática, justamente por causa porque é o de povo escravizado e de povo que foi roubado. E aí o que é que acontece? Os assassinos e os ladrões é o que estão no poder, na realidade. São eles ainda que estão até hoje no poder. Os mesmos que colonizaram naquela época, que roubaram os índios e que escravizaram os negros, são os mesmos que estão no poder até hoje. Até hoje. Com certeza. E a narrativa que a gente vê nos livros, elas não são distorcidas, mas elas são frágeis, elas são incapazes de trazer para a nossa juventude como realmente deveria ser feita, como deveria ser contada a história. Então isso é um pouco grave, isso é um pouco até interessante para a gente refletir. E agora eu vou falar aqui com Lucas Matheus. Lucas Matheus, conta aí para a gente como é que é a sua participação, o que você tem aprendido, se traz educação para você, esporte. Bom, na verdade a capoeira, eu nunca tinha feito capoeira na minha vida e nunca me chamou a atenção, né? Até que um dia eu vi meus amigos fazendo e eu tive interesse de participar pela primeira vez na minha vida, né? Além do mais, eu achava muito interessante não só a dança e a luta, a arte marcial em si, mas também a sua história, tá ligado? Porque foi algo que foi subversivo para o sistema, entendeu? Bateu de frente com os coronéis da época, enfrentou bastantes escravidões e gerações passadas, né? E hoje se tornou um patrimônio histórico da humanidade brasileira. Então eu acho que além da própria modalidade, da própria história em si, a luta, a escravização, que até hoje a gente é escravo, me chamou muita atenção, porque eu sou uma pessoa bastante contestadora, tá ligado? Aí eu sempre gosto de ideias subversivas e eu acho que eu me identifiquei bastante com a capoeira. Você vê, a gente fala muito, dentro do esporte, a gente fala muito no convencional, no futebol, no vôlei, no basquete, enfim, né, esses esportes mais badalados.
E você vê a capoeira como uma ferramenta também de educação, de transformação social? Com certeza, isso é evidente, tanto em cidades grandes como no subúrbio aqui, você vê crianças que poderiam estar carregando um fuzil, como no Rio de Janeiro acontece, em Salvador, evidentemente a violência lá é bastante visualizável, né? Garotos que tanto penderam para o lado do crime e hoje se tornaram grandes capoeiristas e mestres. Ou seja, então isso é evidente que a educação que acontece tanto no subúrbio como na capoeira, no futebol, o boxe, Muay Thai, enfim, até na própria música mesmo, como a capoeira ensina, né? A própria música, a modalidade do berimbau, do pandeiro, tira muito, ajuda muito os jovens a ler um livro, a se afastar de más influências e a contestar também, não só a sair da vida do crime ou coisa do tipo, mas aprender a contestar, ser cidadãos que contestem, não aceito isso, eu acho que isso está errado, justamente. Que no Brasil a gente tem uma certa massa, né? Um certo tipo de cardumes, e a gente segue aquela galera e a gente não se contesta, né? Se conforma com aquilo. É uma sociedade polarizada, né? Justamente. Certo, vamos conversar, eu esqueci seu nome. Passa para ele aqui, para ele segurar, para ele contar um pouco mais. Fala aí da sua experiência com a capoeira, fala aí da sua opinião e da sua visão aí do esporte pra gente. O que a capoeira me trouxe de aprendizado foi que nem tudo é do jeito que eu quero, sempre tem que ter uma calma, tem que ir sempre devagar, nunca com pressa, e nunca agressivo demais, pois pode machucar o parceiro. Bom, eu poderia estar em vários lugares agora, tipo, sei lá, fazendo coisa errada, como sempre. Só que eu tô aqui treinando e, bom, isso me faz bem. Me faz ver que eu sou uma pessoa totalmente diferente. E a grande importância, cara, a grande importância pra mim, a capoeira, ela muda a gente, tá ligado? Ela transforma, faz o diferente acontecer. Então ela é uma ferramenta de transformação literalmente para você. Isso aí, falei. Então, Alecrim, o que você tem a passar aí de uma mensagem que você tem a passar para a galera? Qual é a sua visão? Qual é aí, se você tiver alguma colocação para você fazer, alguma sugestão, até mesmo para a gente poder estar repassando essa matéria aí para o pessoal estar participando mais, incentivando e cobrando também mais incentivos à prática desse esporte. Rapaz, a capoeira, ela é tão importante atualmente, assim, na questão do que está acontecendo na atualidade. A capoeira, ela leva a língua portuguesa, a língua brasileira para fora, leva a cultura brasileira para fora, muito mais do que o futebol, ou até a música. Tá entendendo? E outra, quando você vai aprender o português brasileiro e a história brasileira dentro da capoeira, você aprende de uma forma que ela se torna também a própria capoeira. Então você aprende, você gargar mesmo com aquilo. Não é igual uma música que você escutou ali que você vai aprender uma letra, não é igual futebol que você jogando ali. Tá? Tipo assim, agora a capoeira não. Ela precisa que você cante as músicas em português. Entendeu? Então o povo de fora, de fora, na hora que canta a música, ele vai já aprender a própria língua brasileira e depois também a cultura brasileira. Isso daí é uma importância que apesar de que o governo brasileiro, de que o Estado não fortalece a questão da capoeira, porque não existe espaço público para a prática da capoeira. É a coisa mais difícil, eu acho que eu nunca vi uma praça assim, um espaço específico para a capoeira, sabe? Nunca vi isso. Aqui no Brasil não, sabe? Deve ter em outros lugares, principalmente na Europa, em outros lugares você pode até ter. Mas aqui no Brasil não tem. Aí que eu conheço, né? Então assim, você vê que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele não valoriza a capoeira. Eu acredito, isso aí é coisa minha de capoeirista que bota fé mesmo, que acha que a capoeira devia estar nas coisas. Eu acredito aqui, ó, por exemplo, se o Exército Brasileiro, se a Polícia Brasileira, se a Marinha Brasileira, se todas essas coisas militares brasileiras fossem todos obrigatoriamente capoeiristas, tá entendendo? Se a capoeira fosse a principal fonte de inspiração para a luta, para essas pessoas, para os militares, tá entendendo? Para os militares brasileiros, os próprios militares, a própria polícia ia ser diferente.
Surgiriam mais projetos Sim. por parte das corporações. Sim, não é nem só questão de projeto, é porque a própria questão, a filosofia da capoeira, ela vai lhe levar para um Vai lado trazer de luta. um sentimento de patriotismo da nação, é isso? Não, a questão da luta. Sim. A questão da luta. Se você é policial, por mais que você saiba jiu-jitsu, karatê, não sei o que, não sei o que. Então você está falando mas referente à autodefesa. a questão da luta mesmo, do militar, da questão de meter o pau. Sim. Tá entendendo? O militar, ele chegar, e se ele souber jogar capoeira, ele sabe dar uma rasteira muito fácil, tá entendendo? Sim. Então ele não precisa ficar na ignorância, na arrogância só de murro. Não, ele na tranquilidade lá e ele sabe com jeito aqui fazendo não sei o que, embola a pessoa todinha, tá entendendo? Tem a malandragem, meu amigo, capoeira, é pura malandragem, é você apontar para um lado e você tapando com o outro, tá entendendo? É você fazer a pessoa olhar para um lado enquanto você quer que ela olhe para o outro, tá entendendo? É uma coisa, é isso aí, aí tipo, o militar brasileiro, eu acho que ele é muito mais arrogante, do que efetivo como na questão da segurança. Na autoridade, na questão da segurança. De ser uma pessoa assim que eu diga bem assim, ó, aquela pessoa ali, ela pode ser uma pessoa que vai fazer a segurança aqui da coisa. Vamos dizer assim, ó, dentro isso aí nas antigas, no Japão, não sei o que, lá na coisa. Antigamente aí o pessoal ficava o samurai lá, que era o cara daquela vila. E por que ele era o cara daquela vila? Não era porque ele era mau, porque ele era nada, não. Era porque ele sabia mesmo brigar. E ele não sabia brigar, não era ficar, né, batendo em todo mundo. Ele sabia se defender e defender a vila ali, a aldeia dele, tá entendendo? Então ele sozinho valia por um exército. Ele tinha o domínio de todo o conceito da luta, tanto ataque como defesa, como hora certa que justamente como ele falou, a hora certa de você atacar, a hora certa de você se defender, esperar o golpe certo. É nesse sentido. Sim, totalmente nesse sentido. E outra, até a seleção brasileira, atualmente, falando de uma coisa assim, menos escalafobética na questão de viagem, mas só que assim, a seleção brasileira de futebol brasileiro, se qualquer time de futebol, se ele fosse treinar capoeira, principalmente capoeira Angola, ele seria muito melhor no futebol. Muito melhor. É isso aí, tá dado o recado. É isso aí, pessoal. O grupo de capoeiristas aqui na Orla 2 de Juazeiro, a modalidade Angola, deixou aí o seu recado.